Calma. Essa é a palavra que eu vou iniciar o vídeo de hoje, depois da derrota do Botafogo na casa do Grêmio, 3-1. Calma. Assim como quando nós vencemos Palmeiras e Sport não estava tudo bem, também na derrota não está tudo mal. Mas vamos ressaltar muitos erros do Botafogo aqui hoje, nessa breve análise pós-jogo de Grêmio 3, Botafogo 1. De antemão, para começar o vídeo, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Já deixa aqui nos comentários o que você achou da partida e quem você achou que foi melhor em campo, quem foi o pior. Se for para descer a lenha, vocês descem. Se for para elogiar muito alguém, vocês também elogiem aqui nos comentários. Eu me chamo Daniel Nogueira, sou botafoguense, me segue lá nas redes sociais, o Dani Nogueira no Instagram e Dani Nogueira _OG no Twitter. Bom, o Botafogo vinha aí de 3 sequências, de uma sequência muito difícil. Lazzaroni hoje tem a primeira derrota dele no Campeonato Brasileiro, ele assumiu contra o Fluminense há 3 rodadas atrás. De lá para cá foram 2 vitórias, um empate e agora uma derrota contra o Grêmio. No Twitter, antes dessa sequência difícil de Palmeiras, Sport e Grêmio, eu postei lá para ver qual era a expectativa da rapaziada, qual era a expectativa do torcedor do Botafogo. E naquela altura, muitos torcedores estavam desacreditados e muitos até falaram que o Botafogo não venceria ou não pontuaria nesses 3 jogos. Passaram os 3 jogos e o Botafogo fez 6 pontos de 9 conquistados. Foi importante essa sequência de 3 jogos. E para você que não está entendendo muito bem, não é terror nenhum perder para o Grêmio. É lógico que a gente, botafoguense, a gente quer que o Botafogo vença todo jogo. Mas a gente também não pode se desesperar por conta de uma derrota. No futebol e qualquer outro esporte existe um vencedor e um perdedor. Infelizmente o Botafogo saiu perdedor hoje, fez uma partida que teve mais erros do que acertos, e eu vou pontuar daqui a pouquinho, mas é preciso ter calma. O trabalho do Lazzaroni está sendo feito, hoje o time estava desfalcado, o Honda entrou no segundo tempo, deu um pouco mais de mobilidade, principalmente para o meio campo. A gente viu hoje que, apesar dos erros, o Foster é importante para essa equipe, porque ele dá liberdade ao Honda, ele dá liberdade ao Caio Alexandre principalmente. Então o Foster hoje ele é uma figura importante. Não que o futebol do Foster seja importante, mas o que ele entrega para o Botafogo hoje é sim importante. Mas começando o vídeo, eu achei o Botafogo entrou errado. Eu acho que se a proposta de jogo era sair na velocidade, o Botafogo até tentou fazer uma marcação alta logo no início da partida, mas se retraiu depois. E se fosse para jogar realmente na velocidade, o Lazzaroni do Botafogo entrou errado, com o Babi na ponta. Eu acho que poderia ter dado oportunidade, por exemplo, para o Lecaros, para o Kelvin, por que não? Porque já que está no elenco. Lecaros hoje entrou muito bem, fez uma jogada muito boa também. Então acho que entrou errado. O Babi foi importante porque empatou o jogo ainda na primeira etapa. Mas a nível de jogo, a nível de contra-ataque, o Botafogo entrou errado no meu modo de ver com o Babi. E aí foi desenrolando o jogo. A gente sabe que a classificação ela é um pouco mentirosa quando a gente vê o elenco do Grêmio e ao futebol que o Grêmio pode entregar. É uma classificação mentirosa. O Grêmio estava abaixo do Botafogo com a vitória, ultrapassou o Botafogo, foi a 20 pontos, o Botafogo estacionou nos 18 pontos. E de todo modo, era um jogo difícil para o Botafogo, independente da colocação do que o Grêmio estava. O Grêmio, o Renato Gaúcho tem o Grêmio na mão muito tempo, tem 4 anos de Grêmio. Basicamente é a mesma estrutura de Grêmio, com o Maicon, agora com o PP. Com os jovens que sobem da base, Matheus Henrique, o Alisson também, que tem um tempo já no Grêmio. E seria um jogo difícil, mas o primeiro ponto negativo que eu vou falar hoje é a arbitragem. Primeiro gol do Grêmio, irregular, e sequer
o árbitro de vídeo chamou o árbitro para poder revisar o lance. É claro, é tão óbvio que o cara coloca a mão na bola e tem, lógico, o desenrolado do lance ali e tudo mais, e ele não chama o VAR. Só a nível de comparação, no jogo do Botafogo Internacional, teve um lance em que o Babi supostamente fez uma falta, que muitos disseram que não foi falta. Ele cruza a bola e o Bruno Nazário faz o gol contra o Internacional. E esse gol foi anulado porque no começo da jogada o Babi supostamente teria feito uma falta no Patrick. E hoje a mesma coisa e não foi chamado VAR. E no lance do gol, aquilo que eu já falei no Twitter, o Botafogo... Aí vem a segunda parte. O Botafogo é presa fácil. Fácil. É muito fácil fazer gol no Botafogo. Hoje o Botafogo tomou 2 gols na pequena área e o segundo gol no começo do segundo tempo, quando a gente poderia conseguir alguma coisa contra o Grêmio fora de casa, numa tabela muito fácil dos jogadores do Grêmio. O Diego Souza ele faz o pivô ali, toca para o PP que faz o segundo gol do Grêmio. Mas falando dos 3 gols do Grêmio, o Botafogo é uma presa fácil. É muito fácil fazer gol no Botafogo. E isso não pode acontecer, porque o Botafogo tem dificuldades de fazer gol. O Botafogo tem sua dificuldade de criar. O Botafogo tem dificuldade no último terço. E o time que tem muita dificuldade em fazer gol, em criar e chegar no último terço e finalizar bem, não pode dar as bobeiras que o Botafogo dá atrás. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Sport e foi assim contra o Grêmio hoje. Quando o Botafogo teve um jogador a mais, o Diego Souza foi expulso, justamente, aquilo é para expulsão. Renato Gaúcho falou que isso não é lance de expulsão, impossível não ser lance de expulsão. Ele falou que está acabando com o futebol. Acabando com o futebol é quando você valida um gol irregular, e foi assim que ocorreu no primeiro gol do Grêmio contra o Botafogo hoje. Então, os 3 gols do Grêmio hoje foi fácil demais. O Grêmio não teve muita... Não se esforçou hoje para ganhar do Botafogo, e quando o Botafogo poderia querer alguma coisa na partida, quando ficou com 1 a mais, o Botafogo sofreu o 3º gol com o Pepino, e o Botafogo poderia muito bem, com 1 a mais, fazer uma pressão, tentar fazer um empate, tentar virar a partida, porque era começo do segundo tempo, e o Botafogo não fez e tomou um gol fácil. Extremamente fácil do PP, numa boa jogada. Eu não estou falando aqui, o Botafogo teve suas falhas, teve os erros que são bizarros, mas também teve mérito do Grêmio que soube explorar essas falhas do Botafogo. Então, o Botafogo precisa alinhar essas falhas, precisa encontrar uma solução para essas falhas, porque senão a gente sofre na frente e a gente vai ficar sofrendo mais ainda atrás. Enfim, rapaziada, eu não tenho muito o que falar hoje. O jogo já mostrou o que foi a partida. Eu particularmente não achei de todo ruim. É importante frisar isso. Não está tudo perdido. A gente sabia que seria um adversário muito difícil. A gente tem um jogo importante agora contra um Goiás que é lanterna dentro de casa. Então, juntar forças dos últimos 3 jogos, 2 jogos fora de casa e 1 jogo dentro de casa. A gente fez 6 pontos, subimos um pouco da tabela, saímos da zona de rebaixamento e ir para o jogo contra o Goiás mais motivado, mais forte e principalmente não tendo esses erros bobos, essas falhas bobas que nos custam um empate ou uma vitória, ou seja lá o que. Enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do pós-jogo de hoje, de Grêmio 3, Botafogo 1, pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, às 8 horas da noite, se eu não me engano, é o jogo contra o Goiás, dentro do estádio Newton Santos, e que possamos, enfim, enfim não, né? Porque a gente ganhou o último jogo contra o Sport, e que possamos, então, vencer o Goiás e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui, um forte abraço, Daniel Nogueira. Isso aqui é Botafogo. Valeu!